Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. O nosso quadro Leituras Atuais sofreu uma metamorfose, agora ele se chama Diário de Leituras. Porque ele estava meio contraditório. As leituras atuais que eu comentava nesses vídeos não eram bem leituras tão atuais assim, porque eram leituras que eu tinha terminado, mas quando eu postava aqui no canal, eu já estava lendo outras coisas completamente diferentes. E eu sempre gravo com pelo menos uns 10 dias de antecedência. Então, quando vocês assistem a um vídeo, quando algum vídeo é postado aqui no canal, eu já gravei mais de uma semana atrás. Então, nesse meio tempo, eu já estou lendo outras coisas. E aí, o pessoal que me segue no Instagram, se você ainda não faz isso, faça agora, me siga lá no Instagram. O link está aqui embaixo na descrição, hein? Vou adorar interagir com vocês por lá também, tá? Quem me acompanha lá no Instagram estava vendo outros livros nos stories. Eu sempre mostro as leituras que eu concluí e as que estou fazendo, naquele momento. Então, normalmente apareciam livros lá completamente diferentes dos que eu estava mostrando nos vídeos, porque os vídeos estavam com um certo delay, digamos assim. Quando o vídeo chegava aqui ao canal, já havia passado um espaçozinho aí de tempo bom entre o dia que eu gravei o vídeo e o dia que eu postei, porque eu sempre gravo com antecedência para conseguir editar os vídeos com uma certa folga, digamos assim, sem muita correria, sem muita pressa, porque vai que acontece algum imprevisto, E aí eu vou acabar não tendo vídeo para postar. E isso estava deixando a minha cabeça também, de certo modo, meio bagunçada. Porque eu mostrava uma coisa para vocês aqui e lá no Instagram eu estava mostrando outra, com algumas divergências. Então agora não teremos mais leituras atuais, teremos diários de leitura. Nesses diários de leitura eu vou mostrar livros que eu concluí há pouco tempo e livros que estou lendo neste momento. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Só que é um diário das últimas leituras que eu fiz recentemente. Não é a minha leitura atual que estou fazendo naquele exato momento. Então, essa contradição, digamos assim, essas divergências entre o que eu mostro aqui e o que eu mostro lá no Instagram não vão acontecer mais. Claro que, quando eu postar o vídeo aqui, provavelmente os livros que eu estava lendo quando gravei o vídeo já foram concluídos, as leituras já foram terminadas. O que é bom, porque aí os vídeos de resenhas desses livros, quando for o caso, eu não vou mais fazer resenha de todas as minhas leituras, quando essas resenhas chegarem ao canal, vai estar próximo um vídeo do outro. Esse vídeo de diários de leitura com os vídeos das resenhas. Mas vamos ao que importa, Já falei pra caramba aqui explicando toda essa situação, esse imbróglio. Bom, eu vou mostrar primeiro os livros que eu estou lendo em formato e-book, tá? Bom, o livro que eu li recentemente em e-book e que já tem resenha aqui no canal, o vídeo já está no ar. Vou colocar a capa dele aqui na tela final do vídeo, tá? Não vou mais colocar vídeos nos cards. Quando eu quiser, indicar algum vídeo para vocês, aparecerá no finalzinho do vídeo que você está vendo agora, tá bom? Para no seu caso de você, peraí, vou parar de ver esse daqui e vou ver o outro. Não, não faça isso, por favor. Veja outro vídeo quando este daqui, o atual que você estiver assistindo, terminar, tá? Bom, a leitura que eu fiz recentemente em e-book e que foi, teve durante um bom tempo, dessa leitura, eu amei o livro, estava gostando do livro, porém o final me decepcionou um pouquinho, tá? Mas isso não significa que o livro seja ruim, significa que, para mim, o final não foi satisfatório, tá? Estou me referindo ao livro A Estranha Sally Diamond. É um bom livro, é um bom drama, é bem escrito, os personagens, a série, principalmente, porque tem outros personagens aqui que são bem, Peter, o Connor, esse núcleo aí da família da Sally. É asqueroso. Mas a Sally é uma ótima protagonista, eu gostei muito de conhecê-la, de torcer por ela. E exatamente por isso, por estar torcendo pela personagem, por ter criado uma relação, um afeto ali pela Sally Diamond, que eu não gostei do final. Quem já leu o livro vai entender do que eu estou falando, tá? O final... Leia o livro, tá? E compre pelo meu link. O outro livro que eu estou lendo em e-book, esse assim é uma leitura que eu estou fazendo neste momento, no dia em que estou gravando esse vídeo. Vou dizer sempre o dia também, tá? Da gravação, para vocês terem uma noção aí de quanto tempo já passou entre a gravação e a postagem do vídeo. Hoje é dia 2 de abril e neste momento eu estou no capítulo 11,
Peraí, se a claridade deixar, né? Capítulo 11, que é a página 131 do livro Uma Família Feliz. Eu tenho que mostrar meio de ladinho assim, porque se eu ponho muito de frente, fica branca, né? A imagem. Eu estou gostando do livro até o momento, tá? O Rafael Montes, ele escreve muito bem. Isso eu garanto pra vocês, tá? Só que ele é aquele autor que escreve suspenses sempre com uma pegada bem pesada, com temas bem controversos e com situações bem, sabe, que vão incomodar o leitor. Então, se você não está procurando uma leitura que vai te incomodar, que vai te deixar com um gosto asqueroso, né, e com péssimas recordações na sua memória, como é o meu caso com a leitura de Dias Perfeitos, não leia os livros do Rafael Montes. Mas se você quer, sabe, viver aí uma experiência de leitura que vai, sei lá, que vai te deixar com um desejo aí de sair dando mais esganadas em alguém por aí. Porque acontece tanta coisa assim que, sabe, que nos angustia e que... coisas que nos deixam indignados. É basicamente isso, tá? É isso que você vai viver lendo os livros do Rafael Montes. Indignação. Neste momento eu cheguei a 35% do livro. Então até aqui o livro está muito bem escrito. A história está boa. Estou gostando da protagonista. Estou compreendendo, tá? As coisas que ela pensa, que ela... a forma de ver a vida. E a gravidez, no caso. Que esse livro fala sobre isso. Sobre gravidez, sobre ser mãe, sobre família, sobre essas questões aí. Neste momento, estou gostando da leitura, né? Vamos ver se até o final do livro manterei essa minha opinião atual, tá? Esse livro aqui, como é um lançamento recente e tem muita gente comentando sobre ele, farei um vídeo, independentemente de gostar ou não do livro, depois que eu terminar a leitura, farei um vídeo só para ele, tá? Pra gente conversar sobre essa leitura. Eu espero terminar a leitura desse livro feliz. Não sei se, né, com algum sabor meio estranho na alma, mas espero gostar ao final da leitura, porque eu não quero, assim, ser considerado um hater do Rafael Montes, não quero isso. Mas eu tenho que ser sincero quando eu for falar aqui de uma determinada leitura para vocês, certo? A minha experiência de leitura sempre trarei aqui a visão mais fiel e mais real daquilo que eu vivi com a leitura de um determinado livro. Ou seja, se eu amar, vou deixar bem claro para vocês aqui que eu amei o livro. Se eu não gostar, direi por que não gostei, tá? E se eu odiar, também. Vamos lá então, vamos prosseguir aqui com o nosso vídeo. Esses são os e-books, o que eu concluí há pouco tempo, que foi o livro A Estranha Série Diamond, e o que eu estou lendo neste momento, que é o livro Uma Família Feliz. E agora vem os livrinhos físicos. Primeiro eu vou mostrar os concluídos, que foram O Sobrinho do Mago, de As Crônicas de Nárnia, o primeiro volume da série As Crônicas de Nárnia, e O Livro do Cemitério, de Neil Gaiman. Creio eu que no dia que este diário de leitura estiver no ar lá no canal, a resenha de O Sobrinho do Mago também já estará por lá. Então não deixe de assistir, tá? Para você conhecer um pouquinho mais sobre essa história infanto-juvenil fenomenal, tá bom? Do ilustríssimo C.S. Lewis. Ou C.S. Lewis, que eu descobri que a pronúncia correta é Lewis. Mas tanto faz, né? O importante é propagarmos a obra desse autor fenomenal. E aí, eu terminei a leitura de O Livro do Cemitério e eu pensei por um bom tempo, por pelo menos uns 2 ou 3 dias, se eu faria um vídeo só para esse livro ou se eu comentaria nesse vídeo aqui com vocês. E decidi comentar nesse vídeo aqui, tá? Eu também não tive assim uma relação muito amigável com esse livro. Teve alguns momentos que eu pensei em abandonar essa leitura. Teve outros momentos que eu realmente me envolvi, me cativei com a história, com os personagens. Então assim, foi uma gangorra a leitura desse livro. Teve momentos que eu não queria prosseguir e teve momentos que eu me esforcei para prosseguir. E aí cheguei a alguns momentos da história que eram mais cativantes, mais envolventes, mais interessantes, certo? Esse livro é muito bem escrito, tá? O Neil Gaiman, como produtor de texto, ele é um ótimo escritor, tá? Mas as histórias dele têm algumas peculiaridades. Os livros dele não trazem tramas tão convencionais, tão presas
numa fórmula, numa caixinha, tá? Ele é um autor que tem uma imaginação, uma criatividade excepcional e ele escreve histórias, de certo modo, bem excêntricas, digamos assim. Histórias bem incomuns, bem inesperadas. A maneira como ele vai construindo a história e os personagens que ele vai nos apresentando são bem... Como é que eu posso dizer? Bem peculiares. Vou usar essa palavra aqui, tá? Para descrever os personagens, a trama, o enredo, né? E a proposta do livro, O Livro do Cemitério. Aqui a gente vai conhecer um menino chamado Ningen Owens, ou Nin Owens. Bem no comecinho do livro, já no primeiro capítulo, e ele tem várias ilustrações ao longo do livro, sempre na abertura de um capítulo tem algumas ilustrações, tá? O livro começa com essa frase bem... que te fisga, né? Diz assim: a mão estava no escuro e segurava uma faca. Imediatamente você quer descobrir de quem é essa mão e por que ela está segurando uma faca. Essa mão pertence a esse camarada aqui, ó. Um homem chamado Jack. Ele entra numa casa de uma determinada família e acaba com essa família, com os membros dessa família, né? Usando essa faca. Ou seja, ele é um assassino. Está ali por um determinado objetivo, por um certo motivo. Só que um membro dessa família vai escapar dessa chacina, que é o Ningen Owens. Nesse comecinho do livro, ele é um bebê, ele tem mais ou menos 1 ano e meio, e ele era muito arteiro. A partir do momento que ele aprendeu a andar, ninguém mais segurou esse garoto. E a casa dele ficava numa ladeira, numa subida, e ela ficava próxima a um cemitério. E aí ele teve a brilhante ideia de, nessa noite, a Siri querendo se manifestar. Ela me ama, adora. Não estou falando com você, Siri. Fica quieta aí, no seu canto. Na noite em que o Jack vai até essa casa para acabar com essa família, para exterminá-la da face da Terra, o ninguém acaba fugindo de casa. Ele acaba perambulando ali pela rua e vai parar no cemitério. Só que o Jack, ele tem um nariz assim muito apurado, né? Ele consegue sentir o cheiro do ninguém e vai atrás do garoto, do garotinho, para concluir a sua tarefa, a sua missão ali, que é exterminar essa família. Só que a partir do momento que o ninguém entrou no cemitério, ele estará muito bem protegido. O tal homem chamado Jack não vai mais conseguir colocar as mãos nele, porque esse cemitério, que de certo modo está abandonado, é um cemitério muito antigo na cidade onde a história se passa, ele está abandonado de almas vivas, né, de pessoas vivas, mas não de pessoas mortas. Tem vários fantasmas, se eu não me engano tem 300 fantasmas diferentes vivendo, entre aspas, existindo ali, né, nesse cemitério. E também um homem bem enigmático, bem misterioso, chamado Silas, que mais pra frente a gente descobre, bom, não sei se minha memória vai me enganar agora, mas tenho quase certeza que ele é um vampiro. Ele não é nem morto e nem um vivo, tá? Ele tá ali no meio termo. E ele tem um poder de persuasão e consegue fazer com que aquele homem, chamado Jack, se afaste dali, pegue outra direção, outro rumo e acabe deixando o Ningen Owens vivo. Então, o Ningen Owens, que vai receber esse nome dos fantasmas que vivem ali, inclusive, ele vai sobreviver, vai crescer, rodeado por essas almas penadas, mas pessoas de primeiríssima categoria, tá? Gente finíssima. Tá todo mundo morto? Tá todo mundo morto. Mas é uma vizinhança e tanto que existe ali nesse cemitério, onde o ninguém irá crescer. E ele terá então o Silas como seu guardião. O Silas ficará responsável por mantê-lo protegido, não apenas desse homem, mas de outras coisas também da vida, né? Porque a vida já não é muito fácil quando você não tem alguém disposto a te matar, né? Tendo então alguém com essa intenção, fica pior ainda. Então, haja apoio, né? Tanto físico, assim, de proteção mesmo, quanto apoio emocional para aprender sobre a vida, sobre o destino, sobre o mundo em que ele habita, certo? Em que ele vive. Então, ao longo dessa leitura, a gente vai acompanhar o crescimento do ninguém, algumas aventuras e várias descobertas sobre si e sobre os demais personagens da história que ele vai
vivendo, né? Que ele vai descobrindo ao longo da trama. Tem vários personagens aqui bem cativantes, bem interessantes. Tem algumas partes assim do livro que são um pouquinho maçantes, sim, tá? Não vou, né, dizer pra vocês que não. Mas, no geral, a história é uma ótima história, tá? Eu gostei do desenrolar da trama, gostei do desfecho também, das aventuras, né, que o Ninguém e outros personagens vão viver. E sim, eu indico essa leitura pra todo mundo, tá? Mas ela tem esses detalhezinhos. Tem alguns momentos assim que o ritmo da história é um pouquinho mais arrastado, tá? Mas tem outros momentos em que o livro dá uma guinada. Também não sei se é porque os capítulos eram bem longos, tá? E eu particularmente não gosto de capítulos longos em livros. Tipo assim, eu tenho aquela coisa de começar um capítulo e terminar ele antes de ter que fazer alguma outra coisa. Então, quando um capítulo é muito comprido, me dá agonia. Ter que interromper ele, né? Ter que parar ali o meu raciocínio para fazer alguma outra coisa, né? Então eu gosto quando um capítulo é mais curtinho, que aí eu adio um pouquinho, né, o que eu tiver que fazer para terminar aquele capítulo. Enquanto eu não termino aquele capítulo, eu não pego outra coisa para fazer. Mas quando um capítulo tem, sei lá, 40 páginas, fica difícil, né? Ler ele até o fim e depois ir fazer outra coisa. Mas é um ótimo livro, tá? Tem esses detalhezinhos aí, mas não é uma leitura assim que eu não recomendaria para vocês. Fica então essa apresentação dessa fantasia cheia de fantasmas e personagens bem camaradas. Mas tem alguns aqui que também não são gente boa não, tá? Os vilões aqui da história são muito bem construídos. E eu estou até agora de luto por uma personagem aqui que eu não queria que tivesse falecido, né? Mas tudo bem. E para encerrar esse vídeo, vou comentar com vocês que eu estou lendo neste momento também. Leio um pouquinho de Uma Família Feliz do Rafael Montes e um pouquinho de O Iluminado do Stephen King. Normalmente eu leio alguns capítulos do e-book quando estou na rua, ao longo do dia, certo? Na hora do almoço ou no intervalo aqui, outro ali, entre uma tarefa no trabalho, eu aproveito para ler um pouquinho, certo? E aí, no ônibus, na ida e na volta, eu leio o livro físico, tiro ele da mochila e leio ele durante a ida e volta do trabalho. E em casa, normalmente, eu leio um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Mas neste momento eu estou dando uma prioridade para o livro do Rafael Montes, porque é uma leitura que eu vou conseguir terminar mais rápido. É um livro mais curto do que O Iluminado. Então eu vou focar mais nele para encerrar logo essa leitura, para produzir o vídeo para vocês. E depois focarei mais em O Iluminado, certo? Antes de pegar um outro livro para ler. Esta é uma releitura, eu já li esse livro em 2016. Eu não lembrava que era um livrão. Ele é até um pouquinho pesadinho. Ele tem 460 páginas. Deixa eu ver aqui. Passa um pouquinho. 463. Neste momento, eu estou na página 40. Deixei aqui meu marcador de Uma Tocha na Escuridão. Separando aqui as páginas em que eu parei. E eu, de vez em quando, eu passo por um probleminha no ônibus. Hoje, por exemplo, eu vim lendo esse livro no ônibus e eu não peguei um ônibus de ar-condicionado, infelizmente, né? Estava um calorzinho razoável aqui em São Gonçalo. E eu passo por uma pequena situação que acontece tanto se eu estiver num ônibus com ar-condicionado, quanto se eu estiver num ônibus sem. De vez em quando eu acabo pegando no sono. Dentro do ônibus, né? Eu tô lá lendo o meu livrinho e daqui a pouco eu... E hoje aconteceu essa situação. Eu tava lá no último banco, sabe aqueles ônibus que tem 5 bancos lá no final? Eu estava no banco do meio e tinha um adolescente e um garoto, né, uma criança sentados do meu lado. E eu peguei no sono sem perceber e quando eu acordei assim, né, que eu olhei pro lado, eles estavam olhando e rindo da minha cara. E aí eu expliquei, né, que eu estava acordado desde 4h30 da manhã, né, havia saído de casa desde 5h30 da manhã, era mais ou menos umas 4 da tarde, então... E eu trabalho em pé o dia inteiro, andando para cima e para baixo. É puxada a rotina, é puxado o trabalho. Então, normalmente quando eu sento no ônibus, o corpo relaxa. E aí eu até tenho que fazer um esforcinho para conseguir me concentrar na leitura. Porque se não vier a concentração, é papum. Eu vou pegar no sono. Não por causa do livro, mas por causa do cansaço mesmo. E foi o que aconteceu hoje. Ainda não tinha passado por essa situação de acordar e olhar para o lado e ver alguém rindo de mim. Mas hoje
aconteceu. Detalhes da minha rotina à parte, estão aí apresentadas as leituras concluídas recentemente e as leituras que estou fazendo neste momento, tá bom? Os nossos diários de leitura não vão sair toda semana. Provavelmente deve sair uma semana sim, uma semana não, porque eu só vou gravar esses vídeos quando eu tiver concluído alguma leitura e iniciado outras. Então, por exemplo, eu só vou gravar um novo vídeo quando eu terminar as leituras de Uma Família Feliz e de O Iluminado e já estiver fazendo outras leituras. E aí eu vou contando para vocês o que estou achando do livro. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que já se inscreveu aqui no canal Livro na Veia, que deixou o seu like e que vai comentar aí embaixo o que você acha das leituras que eu estou fazendo neste momento e das que eu já concluí. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!